E está connosco a partir dos estúdios do Porto Mafalda Trigo, é vice-presidente da ANAREC. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco aqui no NAU. Só para recapitular, segundo as vossas previsões, o gasóleo deve descer 6 cêntimos por litro, a gasolina 3 cêntimos e meio. O que é que isto representa efetivamente no bolso dos consumidores? Boa tarde a todos. No bolso dos consumidores ainda não se vai notar uma grande diferença, mas é um alívio. É o efeito contrário ao que aconteceu na passada semana e, efetivamente, temos que ter em questão que estamos ainda numa fase muito instável do conflito do Médio Oriente e, por esse motivo, não irá haver, se calhar, a descida de preços tão abrupta. Para já, e de facto está a reforçar essa questão de não haver uma descida abrupta e não se espera isso, mas para já o que é que pode explicar esta ligeira descida nos preços dos combustíveis? Em primeiro lugar, as cotações do petróleo e do Brent em nível internacional que baixaram e, portanto, é suposto que também baixe os combustíveis refinados. Relativamente a esta baixa não ser tão abrupta conforme têm sido as subidas nas passadas semanas, tem também a ver com a instabilidade que ainda se vive. Hoje, como foi dito agora mesmo na peça anterior, o petróleo até aumentou ligeiramente face ao dia de ontem e esperemos que as coisas comecem a estabilizar, que o conflito comece a dar algumas tréguas para que possamos ter realmente uma descida consistente nos preços dos combustíveis. O que é certo é que, apesar destas ligeiras descidas, o Governo continua a lucrar com este aumento dos combustíveis. O que é que, na vossa opinião, o Governo podia fazer? Por exemplo, baixar impostos indiretos? Em primeiro lugar, na nossa opinião, enquanto os preços se mantiverem neste nível de aumentos, o que irá com certeza ainda demorar algum tempo, era importante que o nosso governo tomasse medidas semelhantes ao que foi feito no governo em Espanha, em que baixou a taxa do IVA, e isso é uma medida que tem efeitos imediatos. Isso seria ótimo, até porque os nossos revendedores, numa faixa perto da fronteira, mas às vezes nem é mesmo muito perto, às vezes 50, 60 km é o suficiente, e estão neste momento sem praticamente nenhum movimento, porque as pessoas vão à Espanha abastecer. Neste momento a diferença será entre os 40 e os 50 cêntimos por litro, o que efetivamente faz uma grande diferença no bolso dos consumidores portugueses. Sim, estamos a falar de facto em medidas muito substanciais com essa descida de alguns impostos indiretos, alguns, no caso de Espanha, até mesmo contra algumas normas europeias. Por cá, e tendo em conta estas descidas bem mais modestas, bem mais conservadoras, acha que poderia haver medidas mais concretas para alguns setores? Por exemplo, os bombeiros têm-se queixado do preço dos combustíveis para testar as ambulâncias. Poderia haver medidas para ambulâncias, para táxis e outros transportes públicos? Portanto, o Governo aprovou medidas no sentido de ajudar à contenção desse ramo que falou. No entanto, o gasóleo profissional não está acessível a todo o género de empresas. Se tivermos em noção, por exemplo, eu na minha empresa tenho um caminhão nosso próprio que vai fazer a distribuição de combustíveis e eu não posso descontar o gasóleo profissional. O mesmo caminhão, com as mesmas características, numa empresa de transportes, que eu alugo para fazer a mesma distribuição, esse sim já tem direito à utilização dos apoios do gasóleo profissional. É uma medida que neste momento está muito restrita e está a ajudar, no fundo, alguns ramos, mas não tem o alargamento a todas. Por outro lado, um transportador que tenha viaturas ligeiras ou caminhões de capacidade inferior a 7,5 toneladas, não têm direito ao apoio do gasóleo profissional. E é, de alguma maneira, uma medida discriminatória, porque, tanto de um lado como do outro, são situações análogas e que deveriam ter o mesmo tipo de apoio por parte do Estado.